Aí agora eu consegui, né, abrir uma empresa, né, fora que já tem, fora a cópia que a gente já tem, abrir uma outra empresa, consegui cadastrar ela no SICAF, normal, né? Aí eu pergunto para a senhora, na verdade foi um MEI que eu abri, né? E aí, aqui no Rio de Janeiro, o MEI, ele não tem, ele é isento da inscrição estadual, né? Uhum. Quando a gente chegar lá naquela, acho que é no item 4, se eu não me engano, que tem a inscrição estadual, municipal. Na inscrição estadual, a gente escreve isento. Só que qual é o documento comprobatório que eu coloco ali? O Perfeito. contrato do CCMEI? Perfeito. O que Isso, que... exatamente. Exatamente, exatamente, Rafael. Por quê? Quando a gente é isento da inscrição estadual, duas coisas podem acontecer, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. No próprio site ali da prefeitura, você tem ali alguma, como se fosse uma declaração, uma certidão, alguma coisa que traz essa realidade da isenção do MEI ter inscrição estadual ou não? Quando você tem, Então, o que você que tem? eu achei? A certidão, um comprovante, eu cacei, não achei comprovante nenhum. Eu Ótimo. achei no site do governo do estado uma cartilha do MEI, que tem uma página que ele Perfeito. fala sobre o MEI. Aí o que que eu fiz? Eu imprimi aquela página, escaneei e coloquei no SICAF. Eu não sei se isso é válido, porque ele vem bem em cima. Tá. Por Aí, escrito. que você vai fazer também, tá? Além disso, porque você sabe que você consegue juntar dois documentos em um PDF único, né? Você coloca, Sim, por sim. exemplo, no Word, aí você fecha um PDF só. Coloca também, eu gosto de colocar também, Rafael, o CCMEI, que seria o contrato social do MEI. Eu gosto de colocar Uhum. também o CCMEI junto. Então, eu colocaria essas duas coisas, que eu sempre falo. O ideal sempre quando a gente não tem a obrigatoriedade de ter algum desses documentos, tá? Algumas vezes eu consigo, por exemplo, tem governos aqui do estado, por exemplo, que eu consigo, entrando no próprio site do governo, aparece lá, olha, esse contribuinte, ele não tem inscrição nesse estado. Esse daí já é o documento que valeria, mas tem alguns outros estados que não me dão esse documento. E aí eu coloco o quê? Eu coloco contrato social ou alvará, eu coloco também o alvará também, quando a gente não tem outro documento, o alvará também eu acabo utilizando, porque a gente tem que colocar algum documento lá. Então, o alvará também, ele acaba sendo um meio, mas nesse caso, eu também colocaria exatamente essa carta aí que você pegou da própria cartilha, para trazer também o conhecimento do órgão, que no Rio de Janeiro é um pouco diferente. Então, aí seria. Geralmente eles já estão habituados, tá? Mas se não tiver, isso daí também já vai trazer a clareza para ele. E sempre lembrando também, Rafael, que é um critério de cadastro para o SICAF. Né? Então, jamais você vai ser assim inabilitado por conta disso daí. Então, por isso que às vezes a gente coloca o alvará, às vezes não é o documento principal, mas ele também já atende, porque o pregor ele consegue localizar ali quais são as atividades ali que a empresa ela vai funcionar, ela vai efetuar, né? Sim, eu também, o que que eu fiz? Eu também liguei lá para o órgão, né? E eles me deram uma informação totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Não, Então, é você a só mesma precisa coisa. cadastrar. Só precisa cadastrar até o terceiro item. Eu falei, bom, não vou. Então eu peguei e fiz, aí corri atrás do Alvará. O Alvará hoje ele vem com a inscrição municipal, aí bota a inscrição Isso. municipal, o Alvará, pronto. Então eu falei assim, acho que erra por excesso, né? Então Coloca o deixa lá. alvará. Coloca o alvará junto com esse documento. Eu acho mais importante, né? Porque o CCMEI ele já está lá nos itens anteriores, tá? O CCMEI ele já tem acesso nos Sim, itens anteriores. Então, deixa o alvará, mais essa cartilha, fecha num PDF único e coloca isso no SICAF, nessa parte aí. tá. Eu vou acertar tudo, né, na verdade. Então foi tudo, graças a Deus, assim, tá sendo tudo perfeito. E eu vou terminar agora, né, porque na verdade eu já terminei e eu desmarquei um monte de aula. Se a senhora ver lá, eu desmarquei um monte de aula, eu nem fiz o provão, desmarquei um monte de aula para ver tudo de novo, Tá assistindo né, novamente, né? Então, sem problema. quando você ligou para o órgão, eles falaram assim, que na verdade o SICAF, né, talvez foi esse o pressuposto que o órgão ele tomou em conta aí. Para você participar das estações que acontecem lá no Comprasnet, a princípio, o cadastro só no nível 1, ele já seria assim o suficiente. Então, só que é o seguinte, quando a gente está falando dessa parte aqui das inscrições, a gente ainda está nos níveis anteriores. Eu sempre recomendo efetuar a inscrição pelo menos até o nível 4. Porque o 5 e o 6, realmente, a minha empresa, eu tenho uma empresa também, a minha empresa eu não faço o cadastro
nos últimos 2 níveis, que é a parte de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, eu também não faço, né? Mas isso não significa que quando eu vou participar da licitação, que eu estou habilitada para participar da licitação. Então, você tem o seu CICAF, até, por exemplo, o nível 4, que pega credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, tanto estadual, quanto do municipal, quanto federal, né? Mas quando a gente vai para a qualificação técnica e econômico-financeira, o meu cadastro lá está zerado. Porém, quando eu vou participar de uma licitação, eu tenho que analisar o edital. Pediu atestado de capacidade técnica, eu vou ter que cadastrar os atestados para participar do pregão. Pediu o balanço patrimonial, eu vou ter que entregar o balanço patrimonial no próprio Comprasnet. Então, no Comprasnet, a gente vai anexar todos os documentos que não estão no CICAF, tá? E a gente vai anexar os documentos que o edital pediu e que no meu CICAF não está cadastrado. Então, talvez foi esse a informação que o órgão acabou dando ali naquele momento com esse pensamento, né? E pode ter sido, porque quando eu fiz a ligação, aí me passaram por um monte de setor, aí chega até, falei, acho que se eu não me engano, eu falei até com uma pessoa que era pregoeiro. Falou, não, o pregoeiro vai te atender, ele me explicou isso, né? Eu falei, enfim, mas as informações elas são desencontradas. Aí eu fui lá na apostila de novo, li, eu falei assim, não, vai até o nível 4, aí foi onde eu comecei a correr atrás disso, né? Porque foi até eu estava até vendo uma dispensa, né? Acho que era uma dispensa, não sei se era uma dispensa ou uma cotação, e eles estavam pedindo atestado de capacidade técnica. Eu não sei se é muito comum pedir em dispensa ou cotação, ou se eles têm alguma coisa, pediu para comprovar ISS, FGTS, enfim, tudo que já praticamente já é cadastrado no CICAF. Não... Essa parte da regularidade fiscal e trabalhista é praticamente obrigatória, sendo cotação ou sendo dispensa. Agora, atestado não. Como que funciona o atestado? Na cotação é menos comum, não quer dizer que não exista uma cotação que em algum momento tenha pedido. Por quê? Cotação, ela é para compra de produto e geralmente ali no preço de 17.600, que é um preço muito, muito baixo. Não faz nem sentido se você pedir um atestado de capacidade técnica. Me dá um atestado aí que você já entregou a borracha ali uma vez. Não faz muito sentido. Faz mais sentido a amostra. A amostra, sim, faz muito mais sentido para ver se vai... Então, eu sempre falo, né? Quando a gente está diante de uma oportunidade para comprar produto, para mim, para a Flávia, não faz sentido pedir atestado de capacidade técnica. Faz mais sentido pedir uma amostra. Porque o que me interessa saber se o cara já entregou 5 cadeiras, 10 cadeiras? O que interessa é que a cadeira que ele vai me entregar seja exatamente a cadeira que eu descrevi no meu edital. Mas é proibido pedir atestado para produto? Não é. A Lei 8.666, ela traz a possibilidade de eu pedir atestados também no caso de produto, tá? Então, na cotação é muito menos comum. Agora, nas dispensas, a gente já vai se deparar, sim, com mais possibilidades. Por quê? Porque a dispensa ela vai muito além de compra de produto. Ela é para compra de produto, ela é para contratação de serviço, inclusive ela é para obra. É muito difícil um edital, por exemplo, para obra que não exige algum atestado de capacidade técnica, né? É mais difícil. Ou para serviços também é um pouco mais difícil, então faz mais sentido o atestado no caso de serviços e no caso de obras. Não, isso não quer dizer que você não vá participar de uma dispensa que solicite o atestado também para a compra de produto, tá? Mas é menos comum do que a gente tem muita licitação também para a venda de produto e que não pede atestado de capacidade técnica também. Entendi. Inclusive, teve uma empresa de vigilância patrimonial que entrou em contato comigo me perguntando se eles teriam que fazer o balanço econômico, né? Como fala? O balanço patrimonial, né? Isso, balanço patrimonial. Aí eles perguntaram se eu fazia. Eu falei, rapaz, isso aí geralmente é o contador que faz. Não, Porque é ele o vai ter que. contador. Sempre o Contador que contador. faz, porque geralmente ele vai colocar um monte de cálculos, tem cálculos de um monte de coisa. Aí me ligaram de novo falando que contrataram um analista de licitação para ele fazer só o balanço patrimonial. Aí eu falei, Então bom, ele é contador? se ele for bom e contador, então ele que vai. Enfim, entraram Ixi. na licitação e perderam a licitação, foram desclassificados, foram inabilitados. E deu um problema, né? Aí me ligaram um pouco tempo atrás pedindo para eu fazer, eu tive que indicar o contador, porque o contador, enfim, fez um monte de coisa que eu não devia ter feito.
E eu falei, cara, quando já aparecer os editais, que geralmente sempre aparece, a gente vai para dentro do edital. Perfeito. Ó, isso daí, Rafael, é um ponto importante porque é o seguinte, pela lei, somente o contador pode fazer balanço. Isso é a mesma coisa de você chegar aqui e falar, Flávio, eu tô com uma dor no peito aqui, deita aí, Rafael, vamos abrir, vamos ver aqui o que está no seu coração. Eu não sou médica, não posso te operar. Então é a mesma coisa, ele é o profissional habilitado. Então não é. É claro que existem alguns analistas de licitações que também são contadores. Então aí a questão de fazer o balanço patrimonial não é o trabalho do analista, é pelo fato dele ser contador e fazer a contabilidade daquela empresa. Mas assim, toda empresa, Rafael, tem que ter uma contabilidade, né? Então eu tenho a minha empresa, eu não sou contadora, eu tenho a minha contabilidade, ela é terceirizada. Então desde 1989 tem um escritório aqui que já passou o pai, agora são os filhos, são contadores, e eles que fazem a contabilidade da empresa, eles que fazem o balanço patrimonial. Então, sempre quando for balanço patrimonial, é um documento que o seu cliente ele já tem que te mandar, é o contador dele, é o único profissional que vai poder. Se ele não tem ali um contador, ele vai ter que arrumar, porque para abrir empresa, quando a gente fala a partir da microempresa, empresa de pequeno porte, é obrigatório você ter um contador, é ele que faz a abertura da empresa, ele que é o profissional que vai abrir, e acaba que esse profissional que abre a empresa, ele já fica como o contador daquela empresa. Então, para fins de balanço, para auxílio ali na emissão de nota, a gente sempre tem que ter uma contabilidade ali para auxiliar no caso das empresas, né?